A superestrela Lacey Evans pode estar próxima de retornar no próximo show do SmackDown. Pois é, meus amigos, está sendo especulado então que ela, após ter ficado afastada aí por mais de um ano por conta da sua gravidez, teve o bebê, teve toda uma recuperação, já está apta e pode fazer então seu retorno para a Brand Azul. Ela que não chegou a ganhar um título na WWE nessa passagem que ela teve aí de cerca de 2 anos mais ou menos, porém sempre teve um destaque, sempre esteve disputando as grandes coisas, bateu na trave, talvez a WWE ainda pretenda ali fazer algum tipo de investimento. Recentemente o Logan Paul aí deu uma declaração muito interessante sobre sua participação na WrestleMania. Ele primeiramente revelou que de fato não se preparou tão bem antes, não treinou igual o Bad Bunny, e ele já tinha dito isso realmente antes do combate. E mesmo assim, se saiu bem, recebeu vários elogios até de quem não gosta dele, né? E ele se sente confortável de ver que é algo que ele se apaixonou de fato. Para quem fala que o wrestling é fake, tá falando bobagem, segundo ele, porque é algo que realmente ali é frenético, traz uma grande adrenalina. Durante ali a realização dos golpes, ele jurava que ia ter uma concussão ali, porque realmente é muito complicado, é difícil. Só quem tá lá dentro sabe como é tudo aquilo. E que ele sentiu uma energia muito interessante e algo que ele pode pensar no futuro. Inclusive ele disse que o presidente da WWE, Vince McMahon, chegou nele depois do combate e falou: olha só, confia na minha palavra, o seu futuro é aqui. Ou seja, o Vince deseja ter o Logan Paul na WWE e acha que em algum momento, inevitavelmente, ele irá parar por lá. É mais ou menos o caso do Conor McGregor, eu diria, só que menos complicado, porque o Conor McGregor você tem que embolsar uma baita grana para contar com ele, o Logan Paul não. O Logan Paul talvez você não vá ter que gastar tanto para ter ele na companhia, mas é aquela história, ele também tem que querer participar, ele também tem que querer e se sentir à vontade. Ele mesmo disse que a maioria dos seus seguidores não tem nada a ver com WWE, mas quem sabe em algum momento, né? Ontem eu trouxe uma notícia aí sobre o atual campeão da NXT de duplas lá do MSK, o Nash Carter, né? Já que sua mulher estava fazendo acusações ali de ele estar fazendo violência doméstica, agressões e coisas do gênero, né? E aí, 1 hora antes de sair o vídeo da notícia, foi anunciado aí então pelo Fightful que ele foi demitido da WWE após essas acusações. Né? Ela chegou a postar uma foto também dele fazendo uma saudação nazista com o bigodinho lá do Hitler, né? E aí, enfim, depois veio uma outra parte ali, né? Uma amiga dele falando lá que isso na verdade é fake, que ele não vem mais estando na casa dessa mulher, dessa esposa dele, né? Já há um bom tempo ele vem morando fora e que ela que faz esse jogo psicológico pra cima dele, né? E agora tá vindo com essas acusações, enfim. A WWE, obviamente, pra não ter que se envolver nessa polêmica, porque não é problema dela, simplesmente demitiu o cara justamente por isso, né? Resolve aí, o problema é seu, é basicamente isso que ela fez pra ele ter que resolver lá, né? Então agora vamos ver o que vai ser concluído através disso. É um caso que a gente vai saber melhor nos próximos meses, talvez, né? Bom, o negócio é o seguinte, Roman Reigns conquistou tudo na WWE, como vocês viram aí, né? Pegou o título mundial, o título universal no main event da WrestleMania. Qual é o próximo desafio para ele, né? E aí, meus amigos, vem uma questão muito interessante, que é o vice-presidente da WWE, o Nick Khan, simplesmente vindo falar aí, então, que a WWE entende que em algum momento o Roman Reigns vai sim para Hollywood e ela está preparando ele para isso. Ela quer fazer com que o Roman Reigns tenha tamanho para ir para Hollywood, assim como outros do passado aí, como o The Rock, como o John Cena também, né? É um dos objetivos. E aí eu achei bizarro que o vice-presidente da WWE vai lá e cita o grande nome que eles têm no momento, né? Talvez a única estrela que a WWE conseguiu criar nos últimos anos e manter o cara no topo, porque os demais ali foram saindo ou foi perdendo prestígio. E aí ele fala que a WWE tá preparando esse cara pra ir pra Hollywood, pra ir fazer filme. Não é pra continuar na companhia, crescer mais ainda o nome dele. Não, é pra formar um ator, né? Foi-se o tempo onde a WWE tentava moldar seus lutadores para se tornarem grandes lendas. Agora, até o cara que pode sim virar uma grande lenda, o cara que é vice-presidente da companhia diz que ele tá sendo moldado pra ir pra Hollywood em algum momento, né? Tá formando o cara pro cara ser famoso em uma outra área.
Claro que eles falam isso porque se o cara tem sucesso em Hollywood, quando ele volta pra WWE, né, traz mais views, traz mais fama pra companhia, né? Uma estratégia aí que eles vêm tentando tomar, que é a estratégia do hype, isso é evidente, né? Mas mostra onde chegou essa companhia, né? Mostra onde chegou essa empresa. Agora a única estrela que a gente tem, o vice-presidente tá dizendo que, ó, estamos preparando para Hollywood. Ó, que incrível, hein? Que sensacional. Eu espero que o Roman Reigns não tenha ambição para esse tipo de coisa, né? Bom, seguinte, temos que falar do Seth Rollins aqui mais uma vez. Por quê? Porque recentemente o Seth Rollins continuou comprando a camisa da WWE, né? Continuou falando aí que, porque os melhores do mundo estão aqui na WWE, né? Quem é melhor sempre vem pra WWE. Falando dessa contratação aí do Cody Rhodes, né? E aí, enfim, eu até fiz um vídeo disso pra membros, né? Falando sobre os lutadores da WWE que de fato podem ser considerados os melhores do mundo ou entrarem nessa conversa, né? Então se você for membro, você provavelmente já assistiu. Se não assistiu, vai lá e tenta assistir. Se não chegou pra você o e-mail do vídeo, então você tem que mandar o comprovante, porque provavelmente eu ainda não tenho um e-mail seu pra poder te mandar os vídeos exclusivos, amigo. E é o seguinte, meus amigos, né? Aí, recentemente também falou do Rock. O Rock tinha que ter 2 horas ao 3 e não sei o que, né? E, enfim. E aí, meus amigos, depois de tanto comprar a camisa da WWE aí, recentemente o Vince Russo, né? Ele lançou uma teoria, né? Ele deu uma opinião, né? Uma informação. Mas do tempo que ele esteve já trabalhando nas funções ali de Booker, ele sente que tanto o Seth Rollins como a Becky Lynch vêm sendo punidos pela WWE, só que de uma maneira mais sigilosa, né? Uma maneira ali mais modesta para que não fique tão evidente, né? Sobre a Becky Lynch, eu tenho minhas dúvidas se ela tá sofrendo uma punição. Ela sofreu sua primeira derrota finalmente dessa WrestleMania. Embora que se é para ser uma maneira mais sigilosa, talvez essa punição, se é que está acontecendo mesmo para a Becky Lynch, é uma punição talvez no sentido de popularidade, sabe? Vamos transformar ela numa heel, igual ela chegou, vamos fazer os finais dos combates dela serem insuportáveis, vamos tornar a Becky Lynch alguém aí que a gente vai fazer com que o público se volte contra ela, que o público não goste mais dela, que o público repudie ela, né? Então, nesse sentido, pode até ser uma punição, mas eu não acredito em punição para ela. Sobre o Seth Rollins, é de se desconfiar disso que o Vince Russo falou de fato. Porque desde aquele Hell in a Cell desastroso lá com o The Fimbray White em 2019, quando ele era campeão universal, tinha derrotado o Lesnar 2 vezes, tinha derrotado o Braun Strowman, de fato, ele vem numa decadência muito grande, sabe? Tipo, em termos de conquista de títulos, o último título que ele teve desde então foi o de duplas que ele perdeu no começo de 2020, então já faz 2 anos que ele não ganha um título, sendo que o último foi um título bem bobo, que é um título de duplas, né? Em termos de vencer rivalidades, ele não venceu nenhuma rivalidade, perdeu rivalidade pra todo mundo, perdeu nas últimas 3 WrestleManias, perdeu combates, e assim, perdeu em SummerSlam, e mais do que isso, os caras que derrotam ele não crescem depois, né? Quantos aí cresceram? O Edge já estava em alta, então o Edge manteve-se na alta, depois de ter derrotado o Seth Rollins. Mas tirando isso, os demais ele não se elevaram, alguns foram até demitidos, nem não componentam mais. Então, será que o Seth Rollins não está sofrendo uma punição e é de uma forma mais modesta, para ele não perceber, para os fãs não perceberem direito? A performance dele segue sendo ótima, porque ele é um ótimo lutador, um ótimo wrestler, então o que colocarem ele para fazer vai funcionar, mas ainda assim é uma situação para ficar de olho, né? Será que o Seth Rollins está passando por isso? Comenta o que vocês acham.